eu lembro que eu precisava pagar o aluguel, não tinha dinheiro pra pagar o aluguel. Eu olhei pro meu violão, vou vender o violão, vou pagar o aluguel. Eu vendi meu ativo e paguei o que eu devia. O governo deve. Ele tem ativo. Ele pode vender o Muitos ativos, ativo mas não e quer pagar o fazer. que deve. Aqui eu coloquei um outro assunto também que a gente já vê, já mudou, né? Desde manhã o assunto já mudou. Acabei de ver essa notícia ali, O cara. Pix, né? Pô, muita gente tava preocupada aí com o monitoramento do Pix. Lembrando, o Pix não será taxado, deixa eu colocar aqui, né? É, Porque estão procurando aí, pessoas que estão fazendo fake news. O Pix, galera, não vai ser taxado. O que seria, o que aconteceria, né? Seria um monitoramento, Léo? O que seria? Se isso. você fez um vídeo legal, né? Boa. Cara, é porque assim, realmente espalha muito fake news, né? O pessoal começa a ficar desesperado e tal. Então, ó, pra você entender, o Pix não vai ser taxado e não existe imposto novo. Não criaram um imposto novo, tá? Toma cuidado. Você se tranquilizando quanto a isso, agora a gente pode continuar a conversa. O que que eles fizeram? Ô, Luan, essa monitorização ela já acontecia, cara. Ela já acontecia. Você sabia disso? Não sabia. Ela já Eu fiquei acontecia. sabendo depois que eu vi algum. Eu tinha visto seu vídeo, eu vi o vídeo de outras pessoas. Pois é, eu também não sabia que acontecia já essa monitorização. Era R$ 2.000 para pessoa física. Então era até menos do que o que é hoje. Hoje é R$ 5.000. Então, teoricamente, se a gente fosse manter nas mesmas instituições, a Receita Federal ia ter menos informação. Só que o que eles fizeram para aumentar a quantidade de informação que eles vão coletar? Antes era só banco tradicional. Então era o Itaúzão, era o Bradesco, o Banco do Brasil, pronto. Hoje, cara, loucura isso aqui. Tem um celular, 2, 3, 4, 5, aí tem um celular de suporte, 6 celulares. Na média do Brasil, a cada 3 celulares tem 1,3 aplicativos da Nubank baixado. Cara, Então, pô, só que já ia ter quase 3 pessoas usando o Nubank. E olha que nós somos 5. Então, como é que pode deixar o governo olhou assim? O governo tá passando por, né, dificuldade. A gente pode até conversar sobre isso. Ele tá precisando arrumar dinheiro da onde não tem. Então eles querem taxar mais, né? Só que eles não estão criando impostos novos, porque não quer desrespeitar a população, não quer perder popularidade agora. Então o que que eles fizeram? Cara, vamos pegar quem tá sonegando. E quem tá sonegando usa quais bancos? Normalmente é o microempreendedor, é o cara trabalhador informal, é o cara menor que não quer pagar taxa de conta corrente e tal. Aí cria conta onde? Nos bancos digital. Então agora essa nova instituição, que agora não é mais, né? Que agora foi Sim. revogado, mas enfim, a gente vai falar sobre isso. Você vai pegar todas as instituições financeiras. Então, Nubank, Banco Inter, que não entrava na jogada, agora entra. Várias instituições de pagamento, como o PicPay, Mercado Pago, todas essas aí que muita gente utiliza, agora tá precisando mandar a informação. E aí, o que que ia acontecer, galera? Presta atenção nisso aqui, ó. Não é que criou um imposto novo, não é isso. É porque se antes você declarava algo que não era compatível com a sua renda, agora você vai ter que pagar um imposto que já existia. Então tinha muita gente, por exemplo, imagina só, e eu fico pensando quanto isso vai atrapalhar as pessoas que realmente são honestas. Eu tava até conversando com o Uber quando tava vindo pra cá. Ele falou, pô, esse negócio do Pix aí só vai atrapalhar a gente honesta. Parece que o Brasil não quer que o pessoal trabalhe. Aqui compensa mais você ser desonesto do que honesto. Porque você é honesto, aí a gente tava falando sobre o perigo de São Paulo aqui, né? Aí eu falei assim, porque aqui, aí o Uber falou, porque aqui o cara trabalha, aí tem uma fatia que é do governo, a fatia que só pra você é roubado, cara. Como é que faz? Não tem como, não. Aí não faz sentido a gente ser honesto aqui. E eu falei assim, cara, pior que a maior parte da população que vai ser atrapalhada vai ser realmente o trabalhador informal. O trabalhador informal que abriu ele trabalhava CLT, ganhava um salário mínimo, tinha seu férias, seu 13º e tal, só que não dava pra sustentar a família. Um salário mínimo. É muito pouco, não né, tem meu? como, cara. Imagina, eu fico pensando, eu vivia com R$ 900 na faculdade, não tem como mais viver com R$ 900, cara. Um aluguel hoje é um piorzinho lugar lá na cidade onde eu moro, que é interiorzão, é 700 pila. Não tem como que o cara vai sobreviver, né? E aí, esse cara sai do CLT e vai trabalhar informal. Vai fazer um Uber, Faz fazer o alguma coisa, Uber, o abre uma iFood. banquinha, o motoboy lá de entregador de iFood, abre uma banquinha de vender picolé, de vender hot dog, abre alguma coisa ali na esquina e tal pra vender. Aí o cara faz um fluxo de caixa que é diferente de lucro, tá, galera? Agora você já começa a entender DRE de empresa. Você faz um fluxo de caixa dentro da sua carteira de, sei lá, R$ 10.000. O cara vendeu, cada hot dog era R$ 2, ele vendeu 5.000 hot dog. R$ 10.000 de faturamento. Caiu lá na conta dele, R$ 10.000. Só que a salsicha custa um preço, o pão custa um preço, o ketchup custa um preço, a batata palha tem que comprar, o lugar onde ele fica custa um preço, né? Então, aí depois de tirar todos os custos, vamos colocar aí R$ 4.000 de custo. O lucro dele, vou colocar até mais de custo para poder ficar bem didático. Deu R$ 7.000 de custo. Você ficou com R$ 3.000 de lucro. Só que a Receita Federal viu que entrou 10 mil.
Aí esse cara vai ser chamado pra declarar. Que agora não vai ser mais, que o Luanzão postou aqui, inclusive tem uns 30 minutos, só que o cara é uma máquina, o cara fazer podcast, fazer postagem. Foi revogado agora, né? E a gente vai até comentar sobre isso. Mas não é algo que pode ser que não aconteça de novo, tá? Foi só dar uma adiada, né? Ele falou que foi uma adiada que ainda vai ter segundo round, né? Então, E ele conta com a mídia. e aí, ó, o que vai acontecer com esse cara do vendedor de hot dog? Ele vai ter, o cara vai demais, ter né? informado pra Receita Federal, e a Receita Federal vai falar assim, ué, cara, mas como é que na sua declaração de imposto de renda tá lá que você ganha 3 mil? E aqui no meu caso aqui, eu tô vendo que fez um fluxo lá em março de não sei que ano, 10 mil reais. Como que você me explica isso? Aí o cara vai falar assim, não, é porque eu tenho uma banquinha de hot dog e tal, e eu vendo hot dog, 10 mil não é o que eu lucro. Aí ela vai pedir assim, cadê a nota? Aí o cara é trabalhador informal, ele não emite nota. Ele nem sabe que tem que ficar pedindo Ele nota. nem sabe. Inclusive, ele faz isso justamente porque o sistema CLT tirou ele da jogada, porque o CLT é muito caro, tanto pro empregador quanto pro empregado. E aí é a hora que ele vai se lascar, porque ele vai ter que pagar um imposto que ele não estava preparado para pagar, porque ele precisa dos 3 mil reais para sobreviver, e ele ainda vai ser cobrado multa, né? Então, pô, vai arregaçar com muita gente aí, cara. Muito trabalhador informal vai sofrer pra caramba, cara. E a família vai sofrer como um todo, né? E aí eu fico pensando quanto isso é realmente benéfico para a economia em geral. Porque aquela história de taxar rico tá começando a cair em desuso, né? Já caiu pro pobre já, né? Não, eu fico pensando, quem é que defendia esse negócio de taxar risco? De taxar rico, né? Cara, não existe taxação de rico, não, meu amigo. Os ricos já são taxados. Pode até aumentar a alíquota de imposto de renda que os ricos têm que taxar. E eles vão praticar a mesma coisa que eles já praticam, que é a elisão fiscal. Você, o imposto novo lá do rico, um dia vai recair sobre você, meu amigo. Então, para com esse negócio de demonizar o rico. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma cultura muito boa que é de influenciar o cara a vencer. Então, você vê muito isso nos esportes lá. Né? Você influencia o cara a vencer. Pô, Luanzão, vai lá, pratica, sei lá, vamos supor que você vai ser um corredor. Pratica aí, corre, treina pra caramba, acorda às 5 horas da manhã mesmo pra você correr e tal. Você tem que ser vencedor e tal. E o cara fica com essa gana de ser vencedor mesmo. Eu vou ser o vencedor. As maiores empresas do planeta Terra estão lá. E aqui no Brasil, a gente tem um probleminha, que parece que a gente não quer que tenha vencedor, a gente demoniza o vencedor. O vencedor ele tem que pagar mais imposto, o vencedor ele tem que se lascar. Olha, o nosso país tá ruim assim, existir, né? O bilionário não deveria existir, que não sei o quê. E a gente tem uma cultura que eu não acho errado, que é de defender o perdedor. De proteger o perdedor. O perdedor ele sempre vai existir, né? Porque não existe como você todo mundo um Jeff Bezos, não tem como. Não é pra todo mundo realmente. Mas a gente só consegue defender o perdedor se tiver o Jeff Bezos. Se não tiver, meu amigo, se não tiver o Elon Musk, se não tiver o... E aí entenda como o cara bem sucedido. Não tem como a gente fazer política assistencialista se todo mundo é perdedor. Você entende isso, Luan? Não tem como. E o legal também, né, Léo, que às vezes o pessoal fala assim, o Elon Musk é um bilionário, ele não deveria existir e tal. Eles acham que o Elon Musk, quando vai dormir, ele tem uma pilha de dinheiro, gigante de dinheiro, né? Mas eles não. Mas muitas vezes você que tá aqui, você entende, você tá aqui, você é mais esclarecido que 99% da população brasileira. Mas as pessoas mais simples, elas pensam que elas caem nessa narrativa. Realmente, por que ele tem tanto dinheiro? Se ele distribuir o dinheiro, ninguém passa fome. Se ele não deve existir, né? Então, na verdade, Léo, o pessoal não entende que quanto mais a pessoa tem dinheiro, é porque ela impacta muitas pessoas, né? Milhares, milhões de pessoas. Dá o exemplo, sei lá, do velho da van. Só ele emprega mais de 20 mil pessoas. Isso daí é que ele emprega mais de 20 mil pessoas, fora terceiros, fora a economia do local. Que ele faz, né? Loucura. Não tem como. O que movimenta a economia em qualquer lugar do planeta, não é só no Brasil não, galera, em qualquer lugar do planeta, é o empreendedorismo, né? E normalmente quem tende a empreender, você só tem 2 caminhos. Ou você vai falir, ou você vai ser bem sucedido, né? Então, não tem por que você demonizar o empreendedor que foi bem sucedido, cara. Ele ralou demais pra ele estar lá. E quando ele chega lá, ele ajuda muita gente. Por quê? Você acha que não, mas ele já paga o seu imposto. Então, se o Luciano Ren aí, o da Havan, o velho da Havan, né? Se ele é bem sucedido pra caramba, é mais imposto que vai pro governo. Isso é bom pro governo, Ele paga, acho que 5 bilhões, se eu não me engano. E aí, o dinheiro que vai pro governo pode ser usado de maneira efetiva, né? O problema do Brasil é que a gente tem uma das maiores alíquotas do mundo. A gente tem 33% de imposto nominal sobre o PIB. Nossa, 33%, cara. Se você ganha 100 reais, nominalmente falando, 33 reais é do governo.
E aí não tem problema isso existir. Eu concordo com o imposto, assim, ó, eu realmente concordo que tem que taxar o rico mais do que o pobre. O que não pode acontecer é quando você faz essa taxação, não devolver nada pro pobre. Aí você continua taxando o rico e o pobre continua pobre. Então a gente tem um imposto de Suíça, de Finlândia, que é esse imposto muito alto, mas a gente tem a saúde pública da África, a gente tem a saúde, a gente tem, por exemplo, a segurança de um país muito ruim, entendeu? Então, o problema não é o imposto, é sobre o que é feito com o imposto. A gente não tá reclamando de imposto. Eu pago meus impostos direitinho, vou continuar pagando meus impostos direitinho, mas, por exemplo, eu espero que no SUS tenha uma dipirona. Eu lembro que eu comprava dipirona, pô, porque Nossa, não tinha dipirona pra dar pros menininhos com o bracinho quebrado, pô. Onde tá aí meu imposto? Porque eu não pago pouco imposto, não. Onde que tá, entendeu? Então a gente fica com essa... O rico, né? O rico, ele fica com esse problema no coração de fazer elisão fiscal, porque o que eu tô ajudando não tá adiantando de nada. E aí, o pobre, ele fica, pô, ele tem que ajudar mais. E aí fica esse embate entre rico e pobre, o país não vai pra frente. Enquanto isso, o governo tá recebendo cada vez mais. Então, assim, a gente tem que... Na minha opinião, né? Isso aqui é uma opinião minha. A gente precisa manter as pessoas que estão no Estado, controlando o Estado, essa máquina pública de dinheiro, que imprime dinheiro, que tributa quando quer, a gente tem que impor o que a gente impôs agora. Pô, o Nicolas soltou lá aquele vídeo que bombou, 100 milhões de visualização. 210 deu. 210 milhões. No Instagram. Loucura, loucura. Ou seja, olha o poder. O Brasil todo praticamente viu. Praticamente, isso. E sem contar, pô, todo Uber que eu entrei, os caras falaram. Pô. Eu vim lá de Portela pra cá, pra Porto Alegre, pra pegar o voo que tava mais barato. Pô, eu parei num lugarzinho lá, que tava construção à rua, parou uma mulher pedindo dinheiro. E aí, porque tava com problema com a sobrinha lá e tal, eu falei assim, não, vou te ajudar, me passa seu Pix. Aí ela, pelo Pix? Pelo Pix, não tem dinheiro não, moça. Aí eu falei assim, dinheiro eu não tenho. E aí, vamos dar no Pix mesmo. E ela reclamou do Lula, entendeu? Então, olha pra você ver essa pressão que foi feita quando mexeu no bolso do pobre. Quando mexeu no bolso do pobre, e aí aqui é um ensinamento pra todo mundo, galera. Quando a gente é o governo, a gente é o Estado, nós que pagamos tudo. Então, quando o negócio começa a ficar esquisito, do jeito que tá ficando esquisito, se a gente botar uma pressão, olha o que aconteceu. Foi quantos dias? Né? Foi quantos dias? Pô. Olha que loucura, cara. Então a gente tem esse poder. O problema é que a gente realmente abaixa a cabeça e muitas vezes o próprio Estado cria essa briga entre rico e pobre. E aí o rico e pobre fica disputando, mas na verdade o alvo é o mesmo de todo mundo, o mesmo inimigo de todo mundo. Não é que a gente é inimigo do governo, não deveria ser assim, a gente tem que ser o melhor amigo do governo. Afinal, quando corta seu cordão umbilical, depois de 1 minuto e meio de ouro lá, cortou o cordão umbilical. Pô, o seu maior sócio é o governo, 57% de tudo que você produzir vai ser do governo. Então tem que ser o seu melhor amigo. Só que realmente a gente não tá tão satisfeito, né? Por isso que a economia tá desse jeito, por isso que tá caindo tudo, por isso que tá todo mundo querendo ir. Aí tem a fuga de cérebros, né? Pô, como é que nós vamos desenvolver o Brasil se todo cérebro brilhante tá indo para os Estados Unidos, tá indo para outro lugar, a gente tá tendo fuga de cérebros. E a gente só vai manter aqui pessoas, a gente já tem uma natalidade de 1,64 pessoas. Nossa, já Imagina, aí tem eu e a Ingrid, a gente vai ter um filho. Aí um filho vai juntar com um filho seu, aí vai ter um filho. Isso é diminuição em massa da população. Isso é comum em países ricos. Comum em países ricos. A gente não é um país rico. A gente já tá se comportando como um país rico, mas nós não somos um país rico ainda. É muito pobre, né? A gente não conseguiu aproveitar da nosso boom de fecundidade, de imigração, não tá vindo mais imigrante pra cá também. A gente não conseguiu aproveitar disso para fazer o país virar uma economia pujante. E aí agora a gente olha para os Estados Unidos é a economia mais pujante do mundo, né? Continua, cada dia que passa, cada ano que passa, os Estados Unidos tá cada vez mais pujante. E a natalidade lá tá quanto? 2,7. Caraca, 2,7. Então os caras têm mais filho. Repõe, mais do que repõe, né? Porque pelo menos, uma coisa você tem que fazer pelo menos é repor, né? Você e sua esposa tem que pelo menos ter 2 filhos, pelo menos repor, né? Porque senão depois o negócio vai ficar feio aqui, cara. Então, a gente vai juntando várias peças do quebra-cabeça e a gente vê que a conclusão é, pô, a gente não pode abrir as pernas pra qualquer um, a gente tem que ficar bem contido. E quando isso acontecer, né, de, algo que eu não concordo passou e eu não concordo com isso. Você é o governo. Não existe um governo que é uma entidade separada. Não, você e eu somos, e o Luan somos o governo. Então a gente tem que lutar pelos nossos direitos, pô. É a gente que colocou esses caras lá. E assim, tem muita gente reclamando do governo Lula. Muita gente reclamando, a maior parte, né? Inclusive eu acho que esse ato de revogar essa
parte do monitoramento do Pix, foi até um medo que eles sentiram de perder popularidade, né? Já perderam, né? Perderam pra caramba, e aí, tipo, estão tentando dar um remendo ali, né? E aí você pensa, a gente tá no ano 2025, 2026 tem reeleição. Como é que a gente vai chegar lá em 2026? O dólar, será que vai estar 6? Ou será que vai estar 7? Mais perto do 7 ou mais perto do 6? É difícil demais fazer essa... Ou será que vai voltar pro 5,50? Como que vai estar a Bolsa brasileira? Porque eu acredito fielmente que a Bolsa brasileira, enquanto a gente não tiver uma esperança de troca de modelo de governo, eu não falo nem sobre as pessoas, podia continuar o Lulão lá, mas se ele mudar o modelo de governo dele, as coisas melhorariam. O problema é que a gente elegeu um modelo de governo que é gastão. E aí, tipo, gasta. Se você... Aí você falou aí, né, que você tem a sua filhinha e que você tem sua esposa e você... Vamos supor que isso é um exemplo didático. Você ganha 10 mil por mês. E você tá conseguindo sobreviver tranquilamente. Aí, sei lá, Deus me livre que aconteça, mas estragou uma roda do seu carro. Você tem que trocar a roda do seu carro. Aí no outro mês aconteceu, sei lá, uma festa, você foi fazer uma festinha pra sua criança, gastou mais do que deveria. Aí no outro mês, aniversário de casamento, aí você foi tentar impressionar sua esposa, gastou mais do que você deveria. Porque hoje a gente é imbuído do consumismo, né? E aí você começou a gastar agora, e você fez uma dívida, você começou, recebe mesmo tanto, 10 mil reais, só que você começou a gastar 11, 12, que é onde a maior parte da população se encontra, né? Ganha 2, gasta 3. O que você faz, Luan? Como que você sai desse problema? Você é uma família, eu sou uma família, como que eu saio desse problema? Como é que você sairia desse problema? Corte de gastos total, né, Léo? Não tem outra resposta. Vamos parar o japa, vamos parar o churrasco, né, por um tempo, momentaneamente. Não tem como, cara. Mas aí você vê o governo, né, ele fala, não, eu vou comprar avião pra mim e pra todos os ministros. Né, ele faz essas coisas assim, às vezes nem de fato acontece, mas só dele falar... Preocupação, já preocupa, pô. A pessoa que tem o dinheiro aqui começa a tirar o dinheiro do país. E aí você pensa, pô, você poderia até me responder. Tem umas pessoas que eu faço essa pergunta, os caras são espertos. Eles falam assim, eu pego emprestado com o banco. Aí eu pego emprestado com o banco 3 mil todo mês. Beleza, o banco tá te emprestando 3 mil esse mês, 3 mil no mês que vem, 3 mil no mês que vem, 3 mil... Uma hora, passou 2 anos. Passou 3 anos, você tá devendo pra caramba. A sua dívida tá descontrolada, você já não consegue mais pagar, você já não consegue mais comprar nada e você ainda continua pedindo emprestado. O banco vai olhar pra você e vai falar assim, uai, cara, como mais eu te emprestar, não? É exatamente a situação do governo atual. E é o mercado que não tá emprestando exatamente. mais dinheiro. Por que as taxas subiram? Por que as taxas subiram? É simples você pensar nisso, galera. É simples. Por que as taxas brasileiras subiram? Por que a taxa de juros hoje, você abre lá no Tesouro Direto, tá 15% pré-fixado e tá lá IPCA mais 7? Porque isso tem uma causa, tá? Gasto do governo pra caramba. A gente tá com um déficit hoje de 1 trilhão de reais. 200 bilhões desse 1 trilhão é de gasto nominal mesmo. Então, gasto primário. Gastou mais do que ganhou. É o caso aqui do Luan, que ganha 10 mil, gastou 11. Então o déficit dele é de R$1.000. Isso é o déficit primário. Só que aí você começou a pegar dinheiro emprestado. E aí todo mês você tem que pagar agora um dinheirinho emprestado. E agora você tem que pagar todo mês 12. Um é de déficit primário, o outro é de dívida. Hoje o nosso 1 trilhão que a gente deve, a nossa nação deve, né? O nosso déficit, 200 bi é de déficit primário, 800 bi é de taxa de juros. É juros sendo cobrado por conta dos empréstimos que o governo está fazendo. E o governo, ele é o credor mais confiável dos investidores. Então, entre emprestar para a Taesa e emprestar para o governo, se os dois pagam a mesma taxa, eu vou emprestar para o governo, porque o governo não tem chance de me dar calote. A Taesa, se tudo ficar muito feio, pode ser que aconteça alguma coisa, apesar de ser uma empresa muito confiável. Se você tem o governo com o mesmo risco, né? Com a mesma taxa. O governo tá pagando 10, o Banco do Brasil tá pagando 10, racionalmente, como um investidor de bom senso, você vai emprestar pro governo. Então o governo, ele tem essa capacidade de tirar mais dinheiro do mercado. E aí ele vai tirando. Aí o Banco do Brasil agora para emprestar, tem que pegar emprestado, tem que emprestar 12, tem que pagar 12. A Taesa tem que pagar 13. E aí começa a ficar muito ineficiente, porque agora a Taesa, para poder emprestar, pegar dinheiro emprestado, ela precisa oferecer 13% de pagamento de juros, porque o governo tá oferecendo 12. Então o governo é mais seguro, eu vou pro governo. E aí a Taesa, ela tinha um ROI, vamos supor, só um exemplo, tá, galera? 15%. Começa a ficar inviável, não tem tanta margem. Pô, se der alguma coisinha errada, eu fico no prejuízo. Então não vou mais expandir essa parte. Aí já começa a diminuir o emprego, já começa a dar aquela esfriada na economia. E o governo não parou de gastar. É o caso do Luan, que ó, não parou de gastar, todo dia pegando dinheiro emprestado. Eu empresto pra ele. Eu empresto pro governo. Eu tenho lá meu Tesouro Selic. Então, 80% da dívida pública é em Selic. E aí você pensa,
toda vez que eu vou emprestar, eu falo assim, mas você tá gastando mais ainda, eu só vou te emprestar se você aumentar esse prêmio. Se você, antes eu te emprestava R$100, rendia 102. Você tinha uma segurança boa. Agora eu te empresto R$100, eu quero 110, porque não tá tendo mais tanta segurança. Olha o tanto que você tá devendo. E aí o governo subindo essas taxas, ele joga tudo para baixo. Porque toda a tendência do dinheiro é ir para esse coisa que tem menos risco, né? Emprestar pro governo. E acaba até parando a economia, né? Porque os empreendedores não vão pagar uma taxa muito alta, né? Já tá difícil rentabilizar, ainda com uma taxa mais alta. O tiozinho do hot dog. Ele quer abrir o hot dog, precisa de R$50 mil emprestar pra comprar os negócios lá, pra começar o negócio. Como é que ele vai pegar emprestado a 15%, 16% de juro, sendo que, ele não vai ter esse ROI? Aí o tiozinho do hot dog já não trabalha. Aí uma empresa que ia expandir, ela precisava de R$200 mil pra expandir. Ela não vai pegar emprestado pra expandir. Então essa expansão que ia acontecer, que ia gerar emprego, que esse pessoal que ia receber, que ia movimentar a economia, já não vai mais acontecer. A economia toda dá uma baixada. E pior do que isso, porque isso não é o pior. Se isso acontecesse durante um ano, tudo certo, tudo tranquilo, beleza, resolvi o problema. O pior é que a dívida, que já tá grande, R$800 bilhões, juro, isso aqui é juro, a dívida é 9,5 trilhões, o juro é 800 bilhões, a dívida vai continuar 9,5 trilhões, porque não tem corte de gasto, a gente não consegue privatizar nada para quitar a dívida, só que eu tô aumentando a taxa, então era 800 bilhões, aí vai virar 840 bilhões, aí vai 880 bilhões, 900 bilhões, nossa, só piora, cada vez que piora tem que aumentar a taxa. Esse é um fenômeno econômico que a gente chama de dominância fiscal. A gente tem o governo e o Banco Central. Eles foram separados, porque antes era tudo junto. O Banco do Brasil fazia o papel do Banco Central. Sim. E aí eles foram separados justamente porque estava tendo muito cunho político. Quando chegava na hora de reeleger, que o governo queria gastar pra caramba, ele falava, abaixa aí a taxa Selic aí pra poder ficar bem baratinho pra minha dívida e tal. E aí baixava e tal. Então teve que ter essa separação, Banco Central e governo. O Banco Central ele tem uma arma pra mexer na economia, que é a taxa de juros. Só essa arma que ele tem. Então, e o papel dele, que é definido pelo Comitê Monetário Nacional, que inclusive o Haddad tá lá, é bater a meta de inflação. Então a meta de inflação é 3, vai 1,5% para baixo, 1,5% para cima. A gente sempre pega o de cima, né? Nunca conseguimos pegar o de baixo, né? Então a meta era 4,5 esse ano. Por isso que você viu um monte de manchete aí falando, o governo não conseguiu bater, o Banco Central não conseguiu bater a meta de inflação desse ano, que a gente fechou 4,84. E aí, a única arma que o Banco Central tem é justamente a taxa Selic. Ele tem que subir a taxa Selic para baixar a inflação. Justamente porque esfria a economia, menos pessoas comprando, não vai abrir empresa, não tem mais emprego, logo não tem mais salário, menos pessoas comprando. Isso vai gerar menos fluxo de caixa em todas as empresas, mais gente desempregada e tal. É aquela recessãozinha que a gente não gosta, né? Que é o que dói. E aí, meu amigo, o governo ele tem várias armas. Várias armas. É só porque ele não quer usar. Porque a gente tá num período próximo da reeleição. Aí que ele vai querer gastar mais ainda, aí, né, Léo? meu amigo, imagina só. Qual que são as armas do governo? A primeira arma, que todo mundo tem medo, né? O pessoal não gosta que fala, meu Deus do céu, é a privatização. O governo tem muita coisa. Você em casa, você tá devendo. Eu me lembro, quando eu tava na faculdade, eu lembro que eu precisava pagar o aluguel, não tinha dinheiro pra pagar o aluguel. Eu olhei pro meu violão, vou vender o violão, vou pagar o aluguel. Eu vendi meu ativo e paguei o que eu devia. O governo deve. Ele tem ativo. Ele pode vender o ativo e pagar o que deve. Se ele, vamos supor que ele privatizasse e tá devendo lá seus 9,5 trilhões. Privatizasse e quitasse, vamos colocar 10% dessa dívida. O juro já ia cair pra caramba. O juro caindo pra caramba já ia dar uma tranquilizada. Já dava pra baixar um pouquinho a taxa, as coisas já iam movimentar melhor e tal. Essa é a primeira arma do governo. A segunda arma do governo é corte de gasto, pô. Parar de gastar mais do que, né? A terceira arma do governo é aumentar a arrecadação. Tô gastando muito, eu aumento a arrecadação. Isso aqui também o pessoal não quer fazer, o governo não quer fazer porque é antipopular. E já passou também do... Já batemos um limite, né? E já passou da curva de Laffer, né? De Laffer. Então já eles podem aumentar, vai fazer o quê? O pessoal vai parar de consumir ou fazer evasão fiscal, né? Chegamos num ponto que não adianta mais você aumentar a base tributária, porque na verdade o que vai acontecer é que você vai arrecadar menos, porque vai desaquecer tanto a economia que vai rolar menos dinheiro, né? O que é melhor, você cobrar 10% de 1 milhão ou cobrar 50% de 100 mil? Então, é 10% de 1 milhão, né? Dá mais dinheiro. Então, a gente tem essas armas que o governo pode usar, mas ele não tá querendo usar agora, porque o que ele quer usar agora é usar a máquina pública ao seu favor. Então, ele tem a impressora do dinheiro. Vamos supor que nós somos best friend aqui, meu amigo. E eu sou o governo, eu tenho aqui a minha máquina de imprimir dinheiro.
Assim, ó, o Banco Central me deu a maquinazinha aqui de imprimir dinheiro, eu vou usar ela por 2 dias. Ele me deu essa liberdade de usar ela por 2 dias. Aí, ó. O governo tem essa liberdade, às vezes, de usar essa arma aí, né? Política. Eu vou imprimir dinheiro. Eu vou entregar aqui pra você primeiro, ô Luanzão, 10 milhões de reais aí, só pra nossa amizade. Vou imprimir pra princesa, vou imprimir pra quem tá próximo de mim. Então, essa moeda impressa, ela favoritia muito os políticos. Então, essa base de pessoas que, inclusive, outra coisa louca, né, que eu tava estudando pros podcasts, eu falei assim, pô, tem alguns números que eu preciso saber de cor, né? E aí eu fui olhar, tipo, quantas pessoas são CLT, quantas pessoas têm o Bolsa Família. Tenta adivinhar aí, meu amigo. Tenta adivinhar, vamos ver se acerta. Quantas pessoas têm Bolsa Família hoje inscrito? Inscrito, acho que é 56, né, milhões. 56 foi boa. O cara é próximo, né? O cara é atualizado demais, né? 61 milhões. 61 milhões. Tá vendo? Cara, 61 milhões de 220 milhões de pessoas do Nossa, Brasil, 30 cara, e poucas é muita por cento. coisa. Aí você viu a estratégia do Trump pra ser eleito? Poucas pessoas falam sobre isso, mas existia uma estratégia. O Trump, ele era contra Bitcoin. Você lembra? Lembro, pô. Contra lembro. Bitcoin, contra cripto e tal. E aí ele entrou na Coinbase, entrou lá na Coinbase e viu que 30 e poucos por cento dos americanos Gostam de Bitcoin, tinha, são pró. tinha cripto. Aí ele falou assim, uai, cara, ninguém tá olhando pra isso aqui, eu vou ser pró-cripto agora. Pô, ele já pegou uma base de 33% das pessoas que talvez não sabia quem ia votar, ou então tava meio indeciso. Pô, o meu candidato é pró-cripto, vou votar nele agora. Pô, ele ganhou um monte de voto, ele é inteligente. E aí, aqui no Brasil, o que usa? O que tem aí 30 e poucos por cento de pessoas que... Bolsa Família, né? É assistencialismo, né? E não acho errado o assistencialismo, pelo amor de Deus, tá, galera? Eu acho que a assistência ela tem que acontecer mesmo, tem que transferir riqueza de quem é mais rico pra quem é mais pobre, mas da maneira correta. Mas pra quem Quem necessita, precisa né? de verdade. Não pra ser entendeu? um fardo e a pessoa não querer trabalhar, só querer ficar Exatamente, exatamente. E aí, pô, se você mexe nessa manobra aí, se você mexe nessa massa e consegue manipular essa massa, 33% dos votos já, cara. Então, você acha mesmo que agora em 2026... Pensa comigo aí, você que tá assistindo. Você acha mesmo que nesse 2025, 2026 aí vai ter menos gasto? Você acha De mesmo jeito que vai nenhum. ter? Por isso que muitas pessoas estão preocupadas, Léo. Né? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.